Fala pessoal, durante essa semana eu estarei colocando as coletivas de imprensa que realizamos lá no Anime Friends. Esse primeiro, que é do Eduardo Miranda, eu até tenho vídeo, só que eu perdi uns 10 minutos do início da conversa. Então eu preferi colocar uma gameplay rolando em vez de colocar o vídeo, porque eu nem consegui posicionar o equipamento também direito, ficou tudo torto, ia ficar 10 minutos tendo que passar outra coisa, então preferi cortar o vídeo todo de uma vez e deixar uma gameplay rolando. O que tiver mais difícil de entender, no caso vai ser mais as perguntas do pessoal da imprensa, eu vou tentar deixar uma legenda. Nem tudo eu consegui entender, tá bom? Mas pela resposta dele você vai saber, vai ter uma ideia bem clara do que foi perguntado. É isso aí, espero que curtem. Não perca que ainda vai ter o Wendel Bezerra, Guilherme Briggs, a cantora do Yu Yu Hakusho, o Jiraiya e o Charivan. Fica aí que essa semana sai todos eles. Falou! Vamos lá, eu vou ler a pergunta para poder pontuar aqui. A pergunta é: durante o tempo na Rede Manchete, quais os momentos marcaram mais sua vida profissional? Naquela época, como era a relação dos fãs da dublagem? Legal, interessante. Quer dizer, o trabalho feito na Rede Manchete, ele era um trabalho como outro qualquer. A divisão de cinema, ela não mexia só com desenho animado. Ela mexe com filmes, outras séries, minisséries, séries ao vivo, desenhos animados da Hanna-Barbera, de outras distribuidoras e companhias. Porém, quando Cavaleiros do Zodíaco se tornou uma realidade, para mim era sempre muito emocionante o contato com o fã. O fã, quando chegava, e lembrem-se, a gente está falando aqui nos anos 90, e nos anos 90 não tem a comunicação que nós temos hoje em dia. Então, quando ele conseguia chegar até lá para falar, sempre era algo muito emocionante, porque você viu o nascer, o alvorecer de alguma coisa diferente. Porque a gente tem que lembrar que anime tokusatsu já existia, desde a época do National Kid, Super Dynamo, Fantomas, Ultraman, Ultra Seven, Speed Racer, tudo isso já era, mas não havia uma unidade, um pensamento unificado. Então ver esse nascedouro, isso para mim foi muito emocionante realmente. E a relação dos fãs com a dublagem, eu vim notar isso mais em Yu Yu Hakusho, porque até então era uma relação muito fria. Claro, a partir de Cavaleiros do Zodíaco, os dubladores passam a ser celebridades. Todos querem ver quem é a voz atrás daquela pessoa. Mas eu considero o Yu Yu Hakusho um divisor de águas disso tudo, né? Ele mostra que um anime pode falar a sua língua mesmo sendo de um outro hemisfério, mesmo sendo de uma outra realidade, uma realidade oriental, ele pode falar a sua língua. Então, para mim, isso foi um momento também marcante dos fãs com a dublagem. Eu tenho uma pergunta. Eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco nesse inverno. Eu queria saber se você assiste e qual é o seu personagem preferido. Então, Cavaleiro do Zodíaco, para mim, ele sempre vai ter um toque muito especial, porque ele é o que inicia todo o processo. É ele que consolida a ideia de que a Manchete era o reduto da cultura pop nipônica, com os tokusatsu que ela já exibia nos anos 80, onde eu não estou na casa. Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman. Cavaleiro do Zodíaco, aí sim, na minha gestão, ele vem para consolidar isso. Então, para mim, sempre vai ter um sabor muito especial. Quando eu posso, eu assisto, tento apresentar para minha filha. E o cavaleiro que eu mais gosto é o Seiya. Sempre vai ser o Seiya, porque ele é a convergência da força. Ele é aquele cara que, quando todo mundo pensa em desistir, ele não desiste. Ele tem uma saída, ele tem uma forma de tentar dizer: eu não vou morrer agora, eu vou chegar até o objetivo. E isso fica uma lição muito boa para todo mundo.
Então, o Projeto Cinevisão, ele é uma ideia que nasce na TV Manchete. Ele ia ser um programa para substituir o Cinemania. Ele ia aos sábados às 8 da noite, isso em 98, mas infelizmente a emissora quebra de uma maneira poderosa. E o Cinevisão, até no meu canal, o Projeto Cinevisão, que aliás eu já convido a todos a fazerem parte do projeto, ele tem o vídeo de apresentação dele, tem o piloto desse programa que ia ser na Manchete. Então é uma coisa muito rara aquilo, porque são imagens da Manchete que nunca foram divulgadas. É um piloto de um programa de cinema, falando de cinema em geral. Então eu sou crítico de cinema também, desde a época da Manchete, com o quadro Make Off dentro do programa de domingo. E quando o YouTube apareceu e a mídia social ficou bem forte, eu pensei assim, olha, por que não trazer essa ideia, claro, simplificada, para dentro do ambiente do YouTube? E foi o que aconteceu. Em 2016, eu abri o Projeto Cinevisão e lá a gente fala de cinema, lançamentos para televisão, para telona, memória da TV, onde eu falo muita coisa da época da TV Manchete. Por exemplo, já falei lá sobre Sailor Moon, já falei sobre o S-Mangá, já falei sobre outros tantos produtos da época. Projetos novos, eu penso em tornar o canal um pouco mais voltado para a cultura otaku, mostrando os lançamentos de lá, né, do Japão, e mostrando no streaming o que está acontecendo, fazendo uma análise. Claro que voltar para esse mercado é muito difícil. A gente sabe que hoje em dia o mercado só absorve pessoas muito novas e, infelizmente, não que a pessoa nova não tenha conhecimento, mas é uma questão de tarimba. É você olhar algo muito bom e pensar assim, mas isso pode não dar certo, ou isso pode dar certo. Mas se bem que o streaming ele não tem muito esse compromisso. Ele tem, mas nem tanto. Então eu acho meio difícil voltar. Mas claro, eu posso trabalhar como consultor de alguns. Então é um trabalho que eu desenvolvo também, muito na alcova, né, muito por baixo dos panos. Mas alguns me perguntam qual é a tendência, qual é o melhor que está passando, como é que funciona determinado. Eu só sei que hoje em dia, se eu tivesse que programar alguma coisa para a TV aberta, seria muito difícil, porque não há uma coisa claramente que possa passar pela classificação indicativa sem ser abrasivo. Eu não acho que o novo produto japonês tem se preocupado muito com isso. Acaba os produtores do país tendo que fazer alterações no produto. Os clássicos não, os clássicos é fácil a gente trabalhar. Mas, de repente, o clássico já está muito em cima da mão do fã. E, infelizmente, o fã ele não consegue gerar a atenção e a audiência necessária para que um patrocinador se interesse ou um streaming queira continuar. Infelizmente, porque trabalhar nichado no meio de comunicação é quase impossível. É isso. Falando, só vou responder um WhatsApp. Na verdade, eu nunca trabalhei direto com dublador, porque os contratos de permuta já traziam um produto dublado para mim. O que acontecia é que eu tinha que verificar se essa dublagem era válida tecnicamente, se estava legal, ou se mostrava palavrão, ou mostrava coisas que não dava, estava ruidosa. Mas claro, com o tempo você vai conhecendo as pessoas, né? Então eu tenho pessoas muito queridas como o Marco Ribeiro, o Cristiano Torreão, tem a Miriam Fischer, que estavam aqui, né, eles, Guilherme Briggs, gosto muito dele, o Wendel Bezerra também, um super dublador. Quer dizer, são pessoas que do mercado todo, não que a gente não adore outros, mas você só me perguntou 5, mas na verdade eu adoro todos, porque até hoje eu tive um ótimo relacionamento com todos, pelo menos com aqueles que eu consegui falar. Eu estou destacando esse porque está aqui no Anime Friends, eles estão aqui, então é aquela coisa, né? É legal a gente poder. É isso aí. Muito obrigado. De nada.
Tá. A própria cultura japonesa, se ela está se adaptando mais Tá. às nossas questões, às feminismo, enfim, essas coisas. Então, é interessante a tua pergunta, porque na verdade eu nunca fui otaku, eu nunca me interessei por isso diretamente. Eu amava Speed Racer, adorava Ultra Seven, curti National Kid quando criança, gostava do Fantomas, mas nunca era uma coisa ligada a uma cultura, a alguma coisa assim, como os otakus sempre se reuniam em clubes, no Play, existia já essa galera otaku, né? Nunca fui isso, nunca foi. A minha relação com o anime, ele começa justamente com o Cavaleiro do Zodíaco, onde, primeiro, eu digo não a Cavaleiro do Zodíaco. O que me apresentaram, o promo, era tão violento que eu tinha acabado de adquirir um pacote da Hanna-Barbera, Corrida Maluca, Bacamarte Chumbinho, Tubarão, Space Ghost, e aquilo ali era só cena de soco, sangue, porrada, não tinha diálogo. E eu falei, não, isso não vai dar pra gente, se eu não ver episódio, não tem como. Meu parecer artístico não ia ter como, né, fazer. E claro, depois me mandaram os episódios completos, e aí sim eu fui entender toda a dinâmica de Cavaleiros, mesmo tendo a orelha do Cassius cortada no primeiro episódio, mas notei que aquilo ali dava pra dar uma amenizada. Quanto aos roteiros japoneses, eu acho que com o passar do tempo, os novos desenhos, eles não estão muito preocupados se o seu país tem uma classificação indicativa ou se eles ou fazem uma coisa muito pré-escolar, uma coisa muito para criança, ou eles já, tipo assim, eu vou falar com adolescente e não vou falar com infanto juvenil. Então, por exemplo, tem coisas como Seven Deadly Sins, que eu acho muito bonito, mas é cheio de fanservice. Fica difícil fazer isso. Ou você tem coisas muito engajadas, como, por exemplo, Kill la Kill, eu achei lindo, mas como você vai mostrar aquelas roupas na hora da batalha? Kill la Kill é uma obra de arte em matéria de estética. Você tem todos os traços ali reunidos. Você tem famosões como o próprio Ultraman, né, da Netflix. Você tem, mas que é muito, aí já é outro lado. Ele é muito engajado, ele é muito fechado e ele bota uma virada na história que nem todo fã gostou muito. Você tem o Cavaleiro do Zodíaco da Netflix também, que decepcionou bastante. Então, quer dizer, é aquilo que eu te falei, eu não acho que esteja muito preocupado por causa do streaming. Quem eu vou agradar? Eu vou falar com fã. Você gosta, você assiste. É isso. Nada? O Brasil quer saber qual é o melhor canal, da Manchete ou da Globo? Claro que é o da Manchete, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O da Globo é tecnicamente perfeito. A estética é linda, uma fotografia linda. Mas o espírito, a alma, a lama na bota ainda tá lá na Manchete. Não tem jeito. O Motoqueiro Fantasma. Se por acaso você tenta trazer para o Brasil, só tenta para salvar essa juventude. Cara, olha, eu devo confessar que eu não assisti esse ainda. Mas tenta. Eu vou dar uma oportunidade, eu vou dar uma olhada. Eu vi Dragon Slayer, acho muito bonito, mas tem umas coisinhas que vão ter que ser cortadas. Um que eu traria, sem dúvida, seria o Sword Art Online. Só que claro, tem uma questão de suicídio ali. Então isso teria que ser trabalhado, teria que se entender onde isso na trama se encaixa. Também tem uma ideia muito cruel de manter crianças em coma. Quer dizer, hoje em dia tem que se tomar cuidado com tudo isso. Não tem sangue, eles viram digitalização. Mas a ideia é sórdida. A ideia é muito sórdida por trás. Mas por conta da crítica pessoal, Exatamente. politicamente correto, porque antigamente os animes dos anos 90 não tinha toda essa carga, não tinha todo esse peso como tem hoje em dia por causa da... Vocês têm que entender uma coisa. A televisão de hoje, muita gente me pergunta assim: Eduardo, se a Manchete voltasse, você faria parte dela? Você traria os animes de volta? Eu costumo dizer, se a Manchete voltar, ela vai voltar como qualquer empresa. Ela não volta como a Manchete dos anos 90. Ela volta como uma empresa dos anos 2000, do século 21.
Então ela vai atender a tudo que se fala das outras emissoras. E ou eu trabalharia o clássico e os herdeiros desse clássico, ou tenderia a trabalhar algo que teria que ser muito bem analisado, porque a TV aberta ela necessariamente precisa de audiência. E o que não dá audiência, se ficar nichado, tá fora. E eu não vejo produtos de grande audiência hoje em dia. Eu vejo produtos que atendem ao otaku. E se ficar nichado no otaku, infelizmente, é aquela coisa que eu falo geralmente. Fã não dá audiência. Não que eu esteja falando mal dos fãs. Eu amo os fãs. Aliás, os fãs é que fomentam o produto. Mas se ficar só nos fãs, não consegue atender a demanda dos patrocinadores da TV aberta. Infelizmente, o nicho muito específico, ser o otaku assim, não gera tanto rendimento. Pro streaming ele é ótimo. Pro streaming ele é maravilhoso. Mas para a TV aberta não. Pra TV aberta é complicado. Hoje em dia isso aqui mata o ineditismo. Acabou com o ineditismo. Só é inédito aquilo que você produz e você exibe. Uma vez na TV Globo, quando trabalhei lá, estava se tendo uma discussão forte se deveríamos acabar com a tela quente ou não. Porque quando você botava na tela quente inédito, gente, todo mundo já tinha visto aquilo ali um monte. Tipo, que vergonha você botar inédito. Ah tá, então vamos botar inédito na TV aberta, porque já tinha em todo lugar. Também péssimo. Aí eu falei o seguinte, mas olha só, gente, com o Projac, que na época se chamava Projac, né? Meu Deus, vocês produzem coisas muito elaboradas como uma novela, não pode produzir um filme made for TV. Isso vai ser sempre inédito. E graças a Deus parece que a Globoplay está pegando isso, essa ideia. Alguma coisa está abraçando tempos depois, mas para mim parecia impossível a Globo não ter seus filmes. Não precisa da Globo Filmes, ela faz os seus filmes, entendeu? Assim como os streamers agora estão produzindo... A Hallmark, Lifetime, tudo trabalha com Made for TV, feito para televisão. Então acho que a própria Globo pode ter um catálogo de filmes dela para vender também. Gente, olha só, assim, me permite, eu acho interessante vocês saberem me posicionar nesse cenário, porque às vezes as pessoas têm muita contramão na informação e isso gera um certo desconforto. Tipo assim, mas pelo amor de Deus, quem é Eduardo Miranda? O que esse cara era? Outro dia um cara me entrevistou durante 40 minutos, no final falou assim pra mim, agora deixa um Ave Fênix pra gente. Aí eu... Eu falei, amigo, olha só, eu posso até fazer Ave Fênix, mas não sou eu. Não sou eu, não sou o Camilo, não sou eu. Bateu na porta errada. Eu sou o cara que vê tecnicamente, acha legal, não acha legal. Então, como é que é o seguinte? O Eduardo Miranda, ele funciona da seguinte maneira. Eu assumo a divisão de cinema da Rede Manchete e a divisão de cinema de uma empresa, de uma emissora, ela é o último baluarte. Quando tudo não tem mais nada, você tem a divisão de cinema, porque você tem ali todos os produtos enlatados. Então, eu não me dedicava só aos desenhos animados. Eu me dedicava à seção de filme, à seção de séries, minisséries, documentários, tudo que era enlatado estava ali dentro. Então, quando eu assumo a divisão de cinema, eu tenho a obrigação de fazer pela Manchete, que na época estava com uma audiência muito baixa, era traço 1 e 2 e 0, reverter essa situação. Porque o que nós tínhamos? Quando eu chego na Manchete, já existe os tokusatsu. Não fui eu que trouxe Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Maskman, Spilvan, Cybercops, Patrine, Black Kamen Rider. Nada disso fui eu que trouxe. Na verdade, quando eu assumo a divisão de cinema, eu acho necessário que isso seja renovado para que a gente possa ter o que até então dava audiência com a criançada. O que eu sabia que eu prendia. Porque as outras séries animadas e séries ao vivo, eu tive que deixar ir embora. Acabava o contrato e ir embora. E eu falei, peraí, pelo menos esses aqui, vamos renovar. Vamos renovar para a gente ter isso na mão. Quando me apresentaram Cavaleiro do Zodíaco,
Qual é a minha função ali? A divisão de cinema, ela tem como função dar o parecer artístico e técnico. Então eu olhava o produto e dizia, por mim, divisão de cinema, eu não sou o comercial, não sou eu que pego o dinheiro e dou. Porque muita gente diz assim, não foi ele que trouxe para o Brasil o Cavaleiro do Zodíaco. Realmente não fui. Quem trouxe o Cavaleiro do Zodíaco para o Brasil foi a Santoy. Quem trouxe o Cavaleiro do Zodíaco para a Manchete foi o departamento comercial. Agora, quem deu o parecer artístico de positivo e botou a cabeça na bandeja, fui eu. Porque, passadas 2 semanas de Cavaleiros no ar, o telefone me tocava e perguntava assim, e aí, Eduardo, cadê teus cavaleiros? Tava dando menos que corrida maluca. Porque você não tinha a comunicação de hoje em dia. Então, minha função nesse cenário é justamente essa, de um executivo que estava cuidando desses produtos e que dava um parecer artístico. Então, por exemplo, depois de Cavaleiros, precisamos de mais cavaleiros. Caraca, mas como assim mais cavaleiros? Aí o comercial mandava um monte de fita para eu assistir. Aí eu dizia, essa é boa, essa não é boa. Essa aqui é bacana, podemos ir com essa, podemos ir com aquela. Tanto que acabou saindo Samurai Warriors e Shurato. Sailor Moon, uma época que eu estava podendo. Vamos experimentar o público feminino, vamos de Sailor Moon. Ou, por exemplo, quando eu botei National Kid e Ultraman, isso foi uma loucura isso. Porque um era preto e branco à tarde e o outro era muito velho. Mas, para mim, que estava podendo, por causa de Cavaleiros, eu achava que valia a pena. Entendeu? Então, por exemplo, Super Campeões. A época de Copa, vale a pena botar Super Campeões. Pode continuar, só vou responder aqui. Entendeu? Pode continuar. Então, você tem sempre o momento em que a divisão do cinema, ela é aquilo que vai dar à casa, à emissora, o respaldo de dizer, não, o nosso profissional da divisão de cinema chancelou, ele botou a palavra dele de que a gente pode ir com isso no ar. É uma responsabilidade horrível. Então, a primeira porrada que eu levei nesse sentido foi com o Cavaleiro do Zodíaco. Porque aí tô lá na minha sala, muito bem, violência eu já tinha falado, a regra. A regra é, quando coisas não pulsam, sangue não escorre, sangue não espirra. Você frisa, diminui frame, já isso já estava controlado. Mas aí um cavaleiro chamado Misty me resolve tirar a roupa na praia e entrar na água. Aí o cara Eduardo desce aqui correndo. O que houve? Já falei como é. Não, tem o cara pelado. Vamos lá, bota o cara lá no fundo, frisa, dá uma frisada meio torta ali, bota o áudio por cima, ilustra. E a gente passou por isso. Claro, tinham cenas mais gráficas em outros, mas isso tudo é um tipo de edição cirúrgica. Ela é diminuída em frames, afasta, porque eu era muito contra corte. O corte para mim sempre foi muito brutal pro produto. O produto não merece isso, tanto que na Globo, quando eu estive lá no MIPCOM Júnior em Cannes, eu tive acesso ao Naruto e One Piece para poder trazer para a Globo. Mas quando eu vi o que a versão alemã tinha feito com o produto, transformar cigarro em pirulito, foguete em bala, aquilo ali para mim, eu falei assim, gente, isso está demais. Naruto era cortado sequências enormes, que deixava até sem sentido. Aí eu falei, olha, desculpa, eu não vou nessa não. Porque eu não sei se de repente eu vou acabar pegando um produto que não vai agradar o fã e de repente isso também vai cair na malha fina da classificação indicativa. Quer dizer, Inuyasha foi um que sofreu muito com a classificação indicativa. Eu tive que tirar do ar na Globo. Porque anime a gente sabe como é. Ele é streaming, é strip, né? A gente tem que exibir igual novela. E tinha um monte de episódio, 21 horas, 20 horas. Não dava. Desculpa. Na verdade a dublagem, a Manchete nunca mexeu nisso, porque vinha de contrato. O contrato era um contrato fechado, que
que o produto já tinha que vir dublado. Então não tinha muito como correr nesse sentido. Eu podia sim dizer, olha, tal voz tá ruidosa, o BG tá maior do que a voz principal. As falas ficaram mais elaboradas. Você acabou tendo o Jabu de Capricórnio, porque a pessoa não entendia qual era o nome daquele personagem. Então, gente, o meu papel nesse cenário é esse. É o do executivo, é o que eu volto a dizer. Nada que passou na televisão, na TV Manchete, de 93 até o fim dela, 99, não passou antes na minha mesa. Por isso, muita gente não entende. Muita gente acha que eu fico feliz com esse título de o pai dos animes do Brasil. Só que, meu Deus, foi o carinho do fã, não fui eu que inventei isso. Eu já sou o cara que deu o parecer artístico para Cavaleiros, então esse título para mim eu agradeço muito. E digo, quem é pai? Aquele que tem ou aquele que cuida? Então... Já teve toda a sua carreira de geral? Já teve algum projeto em que você falou assim, esse vai dar certo, tô botando a cabeça à frente, quando você colocou e você olhou depois assim, a recepção e você viu assim, que viagem, porque pode citar Sailor Moon. Sailor Moon foi terrível, porque eu estava num momento muito bom, como eu falei. E quando eu boto Sailor Moon no ar, eu estou super confiante naquele produto, porque é um produto muito forte. Tanto que a Olimpíada, a Sailor Moon tá lá. A Serena é o Goku, é o Doraemon e é o Mario. São os 4 que representavam a Olimpíada. Então para mim não era dúvida. Só que me trouxeram só a primeira temporada, que é muito feminina e muito infantil. Enquanto isso, o SBT ia com Guerreiras Rei-Uff, que já sentava o cacete na ação. Então, para mim, eu ficava desesperado, porque eu dizia, meu Deus do céu, reage, Serena, reage. Mas eu tinha que repetir muito rápido. E mesmo que eu colocasse ela entre 2 produtos muito bons, acabava não reagindo. Então, em muito pouco tempo, eu tive que tirar do ar Sailor Moon. Com certeza, esse é o maior exemplo. Eu tenho muita pena, porque eu adorava. Todos nós que uma boa parte adora Sailor Moon. Eu sou um dos que... Então, estava havendo muita reclamação com as dublagens da Netflix. As dublagens estavam muito fracas. E claro, meu querido Marco Ribeiro, ele tem uma campanha muito bonita, que ele lançou em 2017, que é o Prestigia a Boa Dublagem. E isso é muito importante, o público cobrar isso de quem está exibindo. Porém, nós vemos certos estúdios que aprenderam com o passado. Então, por exemplo, One Punch Man apresenta uma dublagem engraçada, né? Você tem, eu não vou saber enumerar todos, mas tem muitos que aprenderam essa lição de que o produto pode ser regionalizado. O produto tem sucesso quando ele fala a nossa língua, literalmente. E eles usam isso. Isso é muito bom. Só que entendam, a dublagem é uma das partes mais caras de todo o processo. Você ter uma grande dublagem, uma boa dublagem, custa muito dinheiro. Ainda é um processo caro, se você quiser ter uma coisa com muita qualidade. Mas vale a pena, porque você vai ter um produto que vale 2, 3 vezes o seu peso, né? É isso? Olha só, gente, mais uma última coisa. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, porque essa função, ela é muito invisível. Ela é uma função que tanta gente trabalha nisso, e eu fui agraciado em poder estar na hora certa e no local exato para poder trazer algo que atravessou tantas eras e que atravessa tantas eras. Nós temos Cavaleiros vindo no cinema e temos Yu Yu Hakusho vindo pela Netflix,
Meu Deus, 2 produtos da TV Manchete ainda vão ser festejados. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Quer dizer, o fruto, o nascedouro disso. E uma coisa que eu acho que é uma curiosidade para vocês, aí eu vou me fazer uma pergunta. Mas, Eduardo, teve algum anime que você queria ter passado e não passou? De quem é essa pergunta? De quem é essa pergunta? Então, teve. Eu chorei muito por causa disso. Chorei de raiva, né? Porque já estava tudo certo pra gente passar Pokémon em 98. Tudo certo, o contrato estava fechadinho, tudo arredondado. Aí eu já tinha dado parecer artístico, o comercial já tinha acertado, tudo. Mas aí, vou de noite para casa, feliz da vida, e o William Bonner me fala no Jornal Nacional. Hoje, mais de 750 crianças tiveram ataque epilético por conta do... Não vou mais. Aí o telefone já apitou, né? Ó, 7h30, reunião. Corre. Cara, fui pra reunião e eles disseram, Eduardo, nós não vamos com Pokémon, já tá sendo tudo cancelado e você vai falar com a imprensa e garantir aos pais que isso não vai ser exibido na Manchete. Olha, foi horrível. Eu tenho essa matéria até hoje, é horrível. É horrível, é horrível. É um trauma, isso é um trauma. E acabou a Record comprando e se deu super bem. E até hoje tem Pokémon GO. Eu jogo de raiva. Eu queria ter Digimon GO, porque aí na Globo eu consegui o Digimon também. Aí isso é uma outra história. Eu acho que você amaldiçoou o humano no Brasil. Nunca deu certo. Você anunciou que ia passar no Manchete. Miseráveis. Aí ia passar na Band e não passou. Aí passou na TV que ninguém viu. Aí é meu lado Sif. É meu lado Sif Star Wars. Ia passar na Lodge, a Lodge fechou antes. Tá desde 98 rolando. Pra tu ver. Amarrado. Tá amarrado. Esse forçado pela mão dele. Gente, muitíssimo obrigado a vocês pela paciência. Obrigado, Eduardo. Parabéns pelo trabalho.